Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A porta para o exercício da autoridade tem seu pivô em duas frases que Paulo orou em Efésios, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, Efésios 1:20, e, juntamente com ele, nos ressuscitou, Efésios 2:6. Medite nessas duas orações. Aprenda a fazer delas sua oração. Alimente-se com as verdades nelas contidas, até que se tornem uma parte de sua consciência interior. Então, elas dominarão sua vida, mas não tente aceitá-las racionalmente. Tem que obter a revelação delas em seu espírito. Note que não somente está escrito assentado à direita do Pai, acima de todos os poderes da esfera de Satanás, mas que estamos lá também porque Deus ressuscitou-nos juntamente. Não somente fomos assentados, mas observe onde estamos assentados, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, Efésios 1:21. Na mente de Deus, fomos ressuscitados quando Cristo foi ressuscitado. Quando Cristo se assentou, nos assentamos também. E é onde estamos agora. Posicionalmente falando, estamos sentados à direita do Pai com Cristo. O ato de Cristo estar sentado implica em que, por enquanto, certos aspectos de sua obra estão suspensos. Toda autoridade que foi dada a Cristo pertence a nós, por meio dele, e podemos exercitá-la. Nós o ajudamos realizando sua obra na face da terra. E um aspecto de sua obra que a palavra de Deus nos fala que façamos é derrotar o diabo. De fato, Cristo não pode fazer sua obra na terra sem nós. Alguém pode argumentar: bem, ele pode viver sem mim, mas eu preciso dele. Não, ele não pode viver sem você mais do que você não pode viver sem ele. Veja, a verdade que Paulo está ressaltando aqui em Efésios é que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Que tal se seu corpo dissesse: posso viver sem minha cabeça, não preciso dela? Não, seu corpo não pode viver sem sua cabeça. E se sua cabeça dissesse: bem, posso viver sem meu corpo, não preciso do resto dele, posso viver sem as mãos e os pés. Não, você não pode. Da mesma forma, Cristo não pode viver sem nós, porque a obra de Cristo e de Deus é realizada através do corpo de Cristo. Seu trabalho nunca será feito sem a nossa participação e nós nunca viveremos sem ele. Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Se você isolar este verso de seu contexto e continuar falando a respeito da terrível luta na qual estamos empenhados contra o diabo, descrevendo como o diabo é poderoso, você perderá tudo aquilo que Paulo fazia questão, porque não é isso que Paulo dizia em Efésios. Lembre-se, quando Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso, ele não a dividiu em capítulos e versículos. Os eruditos se encarregaram disso em data muito posterior, apenas para nos situar.
Você pode causar grande prejuízo, às vezes isolando um verso de seu capítulo, tirando-o do seu contexto, fazendo com que signifique algo que realmente não quer significar. O Espírito Santo, através de Paulo, disse no capítulo 2 que estamos assentados acima desses poderes com os quais temos que lidar. Não somente está escrito assentado à direita do Pai, muito acima desses poderes, mas estamos lá também, porque Deus nos fez assentar juntamente com Cristo. Portanto, em nossa batalha contra o inimigo e suas forças, precisamos ter em mente que estamos acima deles e que temos autoridade sobre eles. A palavra nos diz que, porque Jesus as conquistou, somos conquistadores também. Sua vitória também pertence a nós, mas temos que levá-la a efeito. O demônio com o qual Jesus se recusou a lidar. Em 1952, o Senhor Jesus Cristo me apareceu numa visão e falou comigo por mais ou menos 1h30 sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca. No final daquela visão, um espírito maligno que parecia um macaquinho ou um duende correu entre mim e Jesus, espalhando alguma coisa parecida com fumaça ou nuvem escura. Então este demônio começou a pular, gritando com uma voz estridente: Iakitiaki, Iakitiaki, Iakitiaki. Eu não podia ver a Jesus, nem entender o que ele dizia. Durante todo o tempo dessa experiência, Jesus estava me ensinando alguma coisa. E se prestar atenção, você encontrará resposta aqui para muitas coisas que o têm perturbado. Não podia compreender porque Jesus permitia ao demônio fazer tanta algazarra. Fiquei imaginando a razão porque Jesus não repreendeu o demônio para que eu pudesse ouvir o que ele falava. Esperei algum tempo, mas Jesus não tomou nenhuma atitude com relação ao demônio. Jesus ainda estava falando, mas eu não podia entender uma palavra sequer do que dizia e eu precisava ouvir, porque ele dava instruções referentes ao diabo, demônios e como exercer autoridade. Pensei comigo mesmo: será que o Senhor não sabe que não estou ouvindo o que ele queria que ouvisse? Preciso ouvir isto. Estou perdendo. Quase entrei em pânico. Fiquei tão desesperado que gritei: no nome de Jesus, espírito tolo, te ordeno que pares. No mesmo instante que disse isso, o demôniozinho caiu no chão como um saco de feijão e a nuvem negra desapareceu. O demônio ficou ali no chão tremendo, choramingando e gemendo como um cachorrinho acossado. Nem olhava para mim. Não somente cales a boca, mas saias daqui em nome de Jesus, ordenei. Ele foi embora correndo. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu estava pensando: por que ele não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Ao ouvir isto, tomei um verdadeiro choque. Fiquei pasmo. Respondi: Senhor, acho que não ouvi direito. O que o Senhor disse é que não o faria, não foi? Ele respondeu: não. Se você tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não poderia. Repeti tudo 4 vezes. Ele era enfático ao dizer: não, não disse que não faria. Disse: ora, querido Senhor, é impossível aceitar isso. Nunca ouvi nem preguei nada assim na minha vida. Disse ao Senhor que não me importava quantas vezes o vira em visões. Ele teria que me provar
o que dizia com pelo menos 3 escrituras no Novo Testamento, porque não estamos vivendo debaixo da velha aliança, estamos vivendo sob a nova aliança. Jesus sorriu suavemente, dizendo que me daria 4. Então eu disse: já li todo o Novo Testamento 150 vezes, e muitos trechos dele, mais do que isso. Se isso está lá, é novidade para mim. Lidando com o diabo. Jesus respondeu: filho, há uma coisa lá que você não sabe. Ele continuou: em nenhuma vez no Novo Testamento a igreja foi convocada a pedir que Deus, o Pai, ou Jesus, fizesse qualquer coisa contra o diabo. De fato, pedir isso é desperdício de tempo. O crente é conclamado a fazer alguma coisa com referência ao diabo. A razão disso é porque você tem a autoridade para fazê-lo. A igreja não tem que orar a Deus, o Pai, acerca do diabo. A igreja tem que exercitar a autoridade que lhe pertence. O Novo Testamento fala aos crentes que façam eles mesmos algo a respeito do diabo. O menor membro do corpo de Cristo tem tanta autoridade, tanto poder sobre o diabo como qualquer outro, sendo que, a menos que os crentes façam alguma coisa no tocante ao diabo, em muitas áreas nada será feito. Cremos que certas pessoas têm poder. Não, Jesus disse que o menor membro do corpo de Cristo tem tanto poder sobre o diabo como qualquer outro. E quando começamos a crer nisso, é aí que estamos começando a realizar o trabalho. Jesus continuou: fiz tudo o que tinha que fazer a respeito do diabo, até que o anjo desça do céu, tome a corrente e amarre-o no fundo do abismo profundo. Veja Apocalipse 20, dos versos 1 ao 3. Isso foi um choque para mim. Agora, ele disse: aqui estão as 4 referências que provam isto. A primeira de todas, quando ressuscitei dentre os mortos, disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Mas, imediatamente deleguei minha autoridade sobre a terra à igreja, e somente posso operar através da igreja, pois sou a cabeça da igreja. Sua cabeça não pode exercitar qualquer autoridade, seja onde for, a não ser através de seu corpo. A segunda referência que Jesus me deu encontra-se em Marcos 16, os versos 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele disse: o primeiro sinal que seguirá a qualquer crente, não qualquer pastor ou evangelista, é que expulsarão demônios. Isso significa que em meu nome exercerão autoridade sobre o diabo, porque eu deleguei à igreja minha autoridade sobre o diabo. Lembre-se, Colossenses 1,13 diz: aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma tradução diz: o Pai nos libertou do poder das trevas. A palavra grega poder significa autoridade. O verso deveria ser assim: o Pai nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino de seu querido Filho. Deus já nos libertou da autoridade das trevas. Portanto, temos o direito de falar às trevas. Isso é a Satanás e seu reino, e dar-lhes ordens. Exercitando autoridade sobre outros. Os crentes têm autoridade sobre o diabo. Podem anular o poder do diabo,
se este se manifestar em qualquer área de suas vidas ou das vidas dos seus amados. Eles têm autoridade. Eles serão livres do inimigo, já que obtiveram o direito de exercitar autoridade sobre ele. Isso não significa, entretanto, que sairão às ruas expulsando o demônio de todos que encontrarem. Significa, primeiramente, que exercerão autoridade sobre o diabo em suas próprias vidas. Você tem que entender que tem autoridade sobre sua casa, mas não tem sobre a de outra pessoa. A autoridade espiritual é muito semelhante à autoridade natural. Por exemplo, você não tem autoridade sobre meu dinheiro. Você não pode me dizer o que fazer com meu dinheiro, a menos que lhe dê permissão para isso. Você não tem autoridade sobre meus filhos. Você pode fazer com que o diabo desista de algumas de suas manobras na vida de uma outra pessoa, mas você não pode sempre expulsá-lo, porque não tem autoridade naquela casa. Aqui está algo muitas vezes mal entendido. Somente através da intercessão podemos exercer autoridade espiritual na família de uma outra pessoa. A próxima referência que Jesus me deu foi em Tiago capítulo 4, verso 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O crente tem que ter autoridade sobre o diabo, ou a Bíblia não lhe diria para fazer alguma coisa no tocante ao diabo. A Escritura não diz que o diabo fugirá de Jesus, diz que ele fugirá de você. Da mesma maneira, você não ora para que Jesus imponha as mãos sobre o enfermo, você o faz. Observe também que as mãos não estão localizadas na cabeça, as mãos estão no corpo. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quando você impõe as mãos, está exercendo autoridade sobre o diabo. Essa autoridade é sua. Sinta-se você possuidor dela ou não. A autoridade não tem nada a ver com os sentimentos, porém você precisa exercitá-la. Após aquela visão, e depois que recebi de Jesus aquele verso em Tiago, meu espírito me disse que a palavra fugir era significativa. Procurei no dicionário e descobri que uma das conotações da palavra seria fugir aterrorizado. O diabo fugirá de você aterrorizado. Descobri então porque o demônio, na minha visão, começara a se lamentar e a chorar. Ele estava aterrorizado. Desde então, tenho visto outros demônios temerem de medo, enquanto exerço sobre eles a autoridade que Deus me deu. Não tem medo de mim, mas de Jesus, a quem represento. Na visão, Jesus me deu uma outra escritura, que fala para tomarmos uma atitude quanto ao diabo. Esta terceira referência se encontrava em 1 Pedro. Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro 5:8. Seu adversário significa seu oponente. Aqui, muitas pessoas param na leitura. Dizem: o diabo está atrás de mim. Pedem oração para que o diabo não os alcance, mas, se falam assim, o diabo já os alcançou. É tarde demais para orar por eles. O que você vai fazer com ele? Rolar no chão e fingir que está morto? Esconder a cabeça na areia e ficar esperando ali até que ele desapareça? Não, graças a Deus. Observe o que o texto diz, à medida que continuamos a leitura. O verso seguinte diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, testes e provações se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Jesus me disse nessa visão:
Pedro não escreveu essa carta e disse aos irmãos: eis que me veio a palavra segundo a qual está usando nosso amado irmão Paulo na expulsão de demônios. E Paulo envia lenços e roupas, e as doenças deixam as pessoas. Os espíritos malignos saem. Por isso gostaria de sugerir que escrevam para Paulo e adquiram um lenço. Não, ao contrário, disse-lhes que tomassem uma atitude para com o diabo. Por quê? Porque tinham autoridade sobre ele. O Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, não lhe diria para fazer também qualquer coisa para a qual você não estivesse capacitado. A razão disso está no fato de que a cada crente tem a mesma autoridade que Paulo tinha em Jesus Cristo. Pedro não está dizendo que apenas Paulo expulsaria demônios ou que Paulo resistiria ao diabo por nós. Por que pedir a Paulo para fazê-lo quando você pode fazê-lo por você mesmo? Ficando na brecha por bebês cristãos. As pessoas estão sempre me perguntando por que não são curadas. Algumas pensam que há alguma coisa errada com o pregador que orou por elas. Explico-lhes que quando foram salvas, eram como bebês e Deus permitiu que outros orassem por eles e os carregassem na fé. Mas depois de algum tempo, Deus espera que esse neném cresça, ande e comece a fazer as coisas por si mesmo. Deus põe o bebê no chão e diz que ande. Muitos, porém, não o fazem. Há um grande número de pessoas que ainda querem continuar como bebês e pedem a uma outra pessoa que ore por elas todo o tempo. Queremos ajudar os que necessitam, mas precisamos ensinar as pessoas que elas podem crescer e exercer sua autoridade, porque o tempo virá quando terão que usar de sua própria autoridade se quiserem ter suas orações respondidas. Certa ocasião, minha esposa e eu nos hospedamos com um casal enquanto assistíamos a uma convenção. A esposa estivera em nossa igreja antes de se casar. Pediram-nos que orássemos pelo bebezinho deles, de apenas alguns meses de idade, que tinha uma hérnia. Os médicos queriam operá-lo. Amaldiçoamos a hérnia e ordenamos que se atrofiasse e morresse. Em poucos dias, ela desapareceu completamente e o bebê não mais precisou de ser operado. A mãe do bebê disse: irmão Reagan, não quero permanecer crítica, mas em nossa igreja parece que nós, os mais novos, somos os únicos que acreditamos em cura divina. Não sabia a quem pedir que orasse pelo bebê antes que você chegasse, porque nunca ninguém foi curado aqui. Devíamos ficar mais fortes à medida que fôssemos ficando mais velhos, mas em geral não é o que ocorre. Na igreja dela, assim como em muitas outras, a maioria das pessoas foram salvas quando eram mais jovens e naquela época Deus permitia que outros orassem por elas. Entretanto, devido à falta de instrução apropriada, permaneceram no estágio infantil do desenvolvimento cristão. Dizem, éramos curados logo quando nos tornamos crentes, mas agora isto não acontece mais. O fato de não exercer sua própria fé ou não fazer suas próprias orações, sempre dependendo das orações de alguém, faria tanto sentido quanto você nunca ter suas próprias roupas, sempre dependendo das roupas de outra pessoa para vestir. O que acontece às pessoas que nunca tentam exercer nenhum tipo de fé pessoal, mas sempre descansam na fé de outras pessoas? Acabamos de ler que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Mas o crente pode fazer alguma coisa a respeito. Jesus, Tiago e Pedro nos falam para fazer algo com relação ao diabo. Paulo disse em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Esta foi a quarta escritura que recebi de Jesus. Ele explicou,
Isso significa que você não deve dar nenhum lugar ao diabo em sua vida. Ele não tem poder para ocupar nenhum lugar, a menos que você lhe dê permissão. Você teria que ter autoridade sobre ele, ou isso não seria verdade. Autoridade sobre a terra. Jesus acrescentou: aqui estão suas 4 testemunhas. Eu sou a própria, Tiago é a segunda, Pedro a terceira e Paulo a quarta. Isso estabelece o fato de que o crente tem autoridade sobre a terra, pois eu deleguei a você na terra minha autoridade sobre o diabo. Se você não fizer alguma coisa, nada será feito. É por essa razão que muitas vezes nada é feito. Agora você pode entender o porquê de muitos acontecimentos. Nós permitimos que aconteçam, desconhecendo nossa autoridade, desconhecendo o que poderíamos fazer, não fizemos nada e de fato permitimos que o diabo continuasse fazendo tudo o que quisesse. Precisamos entender isso, despertemo-nos. Talvez tenhamos de mudar todo o nosso modo de orar e tomar a dianteira do diabo. Eu fiz isso. Você não sofrerá nada se mudar. É bom para você. Temos autoridade para fazê-lo. Estamos assentados à destra do Pai, acima de principados e potestades. Se estamos acima deles, então temos autoridade sobre eles. Efésios 1, 22 e 23 continua dizendo: ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Os pés são membros do corpo, não são membros da cabeça, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Concordando com o que o John Macmillan ressaltou, como é maravilhoso saber que os membros mínimos do corpo de Cristo, os que compõem os pés, uma pequenina unha, um dedinho, estão acima das poderosas forças às quais estamos nos referindo. Lembre-se, em Lucas 10:19, Jesus disse aos outros 70 discípulos que enviou: eis que vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quanta autoridade sobre o diabo a igreja tem? Alguma coisa menos do que isso? Não, graças a Deus não. Se você ouvisse a média das conversas dos crentes ou ouvisse o sermão de alguns pregadores, teria a impressão de que o diabo é maior do que qualquer pessoa e que está dirigindo tudo. Sim, ele é o Deus deste mundo, portanto está dirigindo o sistema do mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, diz a Bíblia. Portanto, ele não está nos dirigindo. O diabo tem nos pisoteado já faz tempo demais. Estas coisas não são brincadeiras. Somos tolos quando fazemos piadas sobre isso. Uma vez numa convenção, um pregador me disse: bem, irmão Reagan, pus o diabo para correr. O problema é que eu estou correndo e ele vem atrás de mim. Tal afirmativa só demonstra ignorância. Em primeiro lugar, você não tem que fugir do diabo. A Bíblia diz que ele é que fugirá de você. Você precisa pô-lo para correr. Infelizmente, penso que essa é a situação dos pregadores e igrejas, na maioria das vezes, de fato, na maior parte do tempo. Vemos isso por toda a parte. Meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui, ouviu esta palavra poderosa e ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.